Vamos lá, na minha tradução a palavra diz o seguinte: sou eu também, José, um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos esse sonho que ouvi e peço-lhe esse sonho que tenho sonhado. Eis que estamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deverás e terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Somente até aqui. Deus de poder e glória, Papai querido, muito obrigado por essa palavra. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de poder, Pai, ministrar aquilo que o Senhor tem como propósito e objetivo sobre a vida de cada um de nós que aqui estão. Papai, eu lhe peço em nome de Jesus, que neste momento, Deus de poder e maravilha, todo espírito de cansaço, de desânimo, bate retirada em nome de Jesus. Que o Senhor mantenha teus anjos lá fora e aqui dentro, para que, Pai, a tua palavra venha ser revelada segundo o teu querer e segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a passagem de José até as crianças já conhecem, porque a maioria dos berçários, dos cultinhos, passa o filme de José. A TV Record já passou o ministério e filme sobre José. Mas quando eu ministrei essa semana nessa passagem, o Senhor me revelou algo que eu quero compartilhar e Ele pediu para compartilhar com a igreja, que é justamente sobre os sonhos que José teve. E aí eu quero que você olhe para o teu irmão e diga o seguinte para ele: você tem sonhos? Aí vai ficar a seguinte pergunta no ar. E aí eu fui justamente buscar e o Senhor ele me levou, eu fiz algumas pesquisas para saber o que é sonho. Então nós temos tipos e tipos de sonho. O sonho, no normal, quando nós deitamos e dormimos, são sonhos que às vezes por algum motivo ou por algo que aconteceu no nosso dia a dia ou nos nossos dias a dias, pode levar a uma determinada revelação desse sonho. Nós podemos sonhar com algo, por exemplo, você jogou bola durante a semana e você pode sonhar até jogando bola. Você passeou, foi na praia, você pode sonhar estando na praia. Você às vezes é um contador e mexe com muitas duplicatas, muitos cálculos. Você pode sonhar com isso. Você é um auditor, pode sonhar também auditando algo. Então o sonho, em algumas situações, na maioria das vezes, ele pode ser uma revelação daquilo que nós fazemos todos os dias. Existe um sonho, que é o sonho que todos nós temos. Quando eu pedi para que você perguntasse para o teu irmão se você tem sonho, é para justamente cutucar e despertar teu irmão para isso que você tem. E aí quando o teu irmão te perguntou, você tem sonhos? Com certeza, se você pudesse responder sim ou não, você diria sim, eu tenho. Mas, que sonhos são esses? Quais são os sonhos que você tem? O sonho, ele é algo que, nesse sentido, é algo que você está esperando que aconteça. O sonho, nesse sentido, é algo que você tem uma expectativa muito grande que aconteça. Existem os sonhos ao qual nós sonhamos quando estamos dormindo, que são a revelação de Deus para a nossa vida. E aí eu quero frisar que este sonho, que justamente os dois sonhos que José teve, foi o sonho da revelação de Deus para a vida de José. E aí eu quero que você faça outra pergunta para o seu amigo que está ao teu lado, para o teu irmão. O Senhor já te deu algum sonho? Responde sim ou não para ele. Eu ouvi muito pouco sim, mas também não ouvi não, que às vezes a pessoa ficou com vergonha de dizer sim ou não. É isso que o Senhor quer trazer para mim e para você
Senhor já falou contigo, já ministrou para você algo em sonhos? O Senhor já ministrou para mim, para você, algo que possivelmente Ele vai fazer, que vai acontecer, seja daqui 1 ou 10 ou 5 ou 20 anos? Se Deus ministrou para você, significa que Deus tem um propósito e te avisou com relação a esse sonho que iria acontecer. José teve 2 sonhos, e um dos sonhos que nós acabamos de ler, mas eu faço questão de ler de novo, está no versículo 7. O sonho, ele diz o seguinte para os irmãos: eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam o meu molho. Lá no versículo 9: e sonhou ainda outro sonho José, e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E todos nós conhecemos a história. Eu não vou deixar para poder revelar aquilo que eu e você já conhece. Todos nós sabemos que no final de toda a história de José, e até as pessoas não falam: é José do Egito. O José, ele não foi lembrado pelas coisas que aconteceram antes da vitória lá no Egito, mas José, ele foi lembrado justamente quando ele já tinha vitória, quando ele recebeu a vitória, melhor dizendo. Quando você procura algo, faz alguma pesquisa, começa a meditar na palavra, a primeira coisa que vem na tua mente é José do Egito, como referência do homem que sonhou, mas que o sonho foi realizado, e que o sonho realizou sobre a vida dele. Amém? O que Deus está mostrando para mim e para você é que se você tem uma revelação de Deus, de um determinado sonho, você pode ter certeza, pode passar 1, 2 ou 5 ou 10 ou 20, seja quantos anos for, esse sonho vai se concretizar, esse sonho vai realizar. Pastor, eu tenho vários sonhos. Se você tem vários sonhos com propósito e objetivo e meta sobre a tua vida, é diferente. Quando você tem um sonho de ter uma casa própria, você consequentemente você precisa ter metas e ter objetivo para poder conseguir ter essa casa própria. Se você ganha na média de 3 mil reais, sua renda familiar na média de 3 mil reais, você precisa estabelecer metas imediatas, a médio e a longo prazo, e com o objetivo de quê? De comprar a casa própria. Você vai economizar até o ponto de você ter entrada para poder buscar as melhores taxas do mercado, para poder fazer um financiamento e conseguir tomar posse da casa própria, como com certeza não dono total, porque o dono total é você no banco, mas você consegue adquirir a casa. O que eu estou mostrando para vocês é que a palavra está dizendo que existe sonhos, existe sonho. Existem formas de poder conquistar e adquirir esses sonhos, mas quando Deus se revela algo através do sonho, nisso você pode descansar no Senhor e aguardar, porque o sonho vai se concretizar. Mas pastor, não foi assim que aconteceu com José? Claro que foi. E aí nós vamos entrar agora na história de José. José, ele era o filho mais novo do relacionamento entre o pai Jacó e a mãe Raquel. Jacó amava tremendamente Raquel, e com isso teve um filho esperado, que era José, que era o filho mais novo. E quando ele teve a primeira revelação do sonho, que é onde falou que os molhos se levantavam, mas o molho dele se prevalecia perante os outros molhos, automaticamente gerou ciúme entre os irmãos. E no segundo sonho, quando ele fala que ele estaria sobre tanto o pai como a mãe como os irmãos, que todos eles iriam estar sob submissão dele, novamente gerou mais ciúmes com os irmãos. Por quê? Porque não tinha lógica no sonho dele. Por quê, pastor? Porque naquela época o direito de receber a herança, de comandar a família, de receber a plenitude, era do filho mais velho. E como que um filho mais novo poderia comandar os outros filhos mais velhos? Fora de lógica. E aí o Espírito Santo de Deus está mandando dizer para mim e para você: se Deus te deu um sonho, Ele não vai trabalhar na lógica, Ele não vai trabalhar naquilo que você acha que é certo e errado. Se Deus te prometeu uma casa, Ele vai te dar uma casa. Se Deus te prometeu um carro, Ele vai te dar um carro.
Se Deus te prometeu um varão perfeito, cheio do Espírito Santo, Ele vai te dar um varão cheio do Espírito Santo. Se Deus te prometeu a restauração do casamento, Ele vai restaurar o seu casamento. Mas não é dentro da sua lógica, é dentro da minha lógica. É dentro daquilo que Deus quer. E aí que está. Quando nós buscamos sonhos que podem ser concretizados baseado no nosso planejamento pessoal e financeiro, seja ele através de adquirir algo, ou quando Deus ministra um sonho. Vocês estão me entendendo, igreja? Vocês estão me entendendo? Está me acompanhando? Porque senão vocês não vão entender no final. Consequentemente, existem essas duas maneiras de se conquistar os sonhos. Mas quando Deus dá, irmãos, consequentemente é Ele que trabalha. E aqui nós vemos uma história clássica de como que Deus trabalha. Deus tinha um propósito na vida de José. Deus deu 2 sonhos para José. E esses sonhos iriam se concretizar no momento e na hora certa. E todos nós sabemos que isso se concretizou. Mas, de cara, José conseguiu adquirir alguns inimigos, que foram os próprios irmãos. Então, de imediato, irmãos, José já enfrentou uma rejeição entre a própria família, entre o meio ao qual as pessoas estavam perto dele, que eram os irmãos. Por quê? Porque além de ele ser o mais novo, o pai tinha um carinho a mais com ele. O pai tinha um cuidado a mais com ele, e isso despertava mais ainda o ciúme entre os irmãos. E todos nós conhecemos a passagem, eu não vou entrar em detalhe, no que José passou de fase a fase, por causa do horário. Mas nós sabemos que quando o pai de José pediu para que José fosse ver o que os irmãos estavam fazendo, quando estavam apacentando alguns rebanhos, José foi até onde os irmãos estavam. Quando chegou lá, na felicidade que estava junto com os irmãos, que gostava muito de ficar entre os irmãos, que o pai sempre protegia ele. Mas quando ele chegou perto dos irmãos, o irmão falou: a oportunidade de nós, dá um jeito de subir com José. José tem sido pedra e tropeço em nossa vida. Ei, o Espírito Santo de Deus manda dizer: a pedra e tropeço que está atrapalhando a sua bênção, dos sonhos ser realizados sobre a tua vida, vai ser começar a tirar hoje. Hoje Deus vai começar a tirar essa pedra. A pedra que está atrapalhando que você seja abençoado, que você seja agraciado com aquilo que Deus te deu como sonho. Deus está começando a tirar hoje essa pedra, amém? Os irmãos acharam que José era pedra e deram um jeito de organizar algo ali e justamente tirar José da parada. E foi isso que fizeram. Deram os safanões de José, rasgaram a túnica de José, jogaram José no poço. Então, primeiro impasse, primeira dificuldade que José enfrentou foi justamente a rejeição, e a segunda foi ter sido jogado no poço. E aí o Espírito Santo de Deus, ele ministra para mim, ministra para você essa noite. Se Deus te deu um sonho, consequentemente você tem fases que Deus quer usar para te aprimorar, para te capacitar, para que você possa justamente receber e ser agraciado com a bênção do sonho que Deus te deu. Mas não te preocupe, Deus não dá um frio se Ele não te der um cobertor que vai justamente segurar esse frio. Deus sabe até o quanto você aguenta. Deus sabe até o quanto você aguenta a pressão do dia a dia, das lutas, das dificuldades, dos problemas. Assim foi com José. Primeiro a rejeição, depois foi jogado no poço. Primeiro ele foi rejeitado pelos irmãos, ao qual ele queria muito ter o carinho. Agora se coloque no lugar de José, dentro daquele poço, olhando só, vendo a luzinha no final do túnel. Pela lógica, ele ficaria ali e morreria de sede e fome. Mas entre eles, entre os irmãos, surgiu alguém que disse: não podemos fazer isso com ele. Como que nós vamos tirar a própria vida do nosso próprio irmão? E entre eles surgiu a ideia de tirar ele do poço e vender como escravo. Novamente José entra numa outra situação, que ele é provado. Tiram ele do poço e ele é vendido como escravo. Mais uma humilhação, mais uma luta, mais um problema, mais uma dificuldade. Pastor, o senhor não sabe como é que está a minha vida. Eu não sei como aparece tanta luta, tanta dificuldade, tanto problema desse tipo. José já tinha sido rejeitado, jogado no poço, tirado do poço, venderam como escravo. Quando estava tirando do poço, ele escuta com certeza o barulho da moeda caindo, que era 30. Caindo para fora, ser pedido por 30 moedas.
que passou na cabeça desse rapaz? 17 anos. Nós estamos falando aqui com um homem de 40 anos, onde a personalidade está praticamente formada. Praticamente 100%, porque 100% já depois nós foi arrebatado. Praticamente formado. José estava com 17 anos, não tinha como. José não tinha tido experiências da vida. José tinha uma proteção a mais do pai. José sempre estava o pai protegendo, a mãe protegendo. E naquele momento ele de cara leva 3 baques um atrás do outro. Em momento algum você vê na passagem, e nós precisamos trabalhar o que a palavra nos ensina, o que a palavra nos orienta, que José ele chorou, ele reclamou, ele murmurou, ele contendeu, ele partiu para a agressão física contra os irmãos, ele revidou a rejeição, ou ele revidou o que os irmãos estavam fazendo contra a vida dele. José ficou calado, José ficou quieto. Sabe por quê? Pergunta, pastor, por quê, pastor? Pergunta. Porque José sabia das promessas que Deus tinha dado para ele através do sonho. Então, se você sabe das promessas que Deus te deu através de sonho, das promessas que Deus te deu, aguarda, faça como José. José foi vendido como escravo. Quando ele chegou justamente no Egito, no lugar onde se fazia leilão de escravos, ele tinha uma boa aparência, era novo, forte, com certeza tinha uma boa aparência, forte. Ele foi justamente arrematado por um comandante da guarda que chamava Potifar, que ele precisava de escravos para fazer justamente as tarefas e cumprir as obrigações dentro do palácio e até mesmo na própria casa dele. E Potifar comprou José e levou para sua casa. Agora presta bem atenção que Deus está mandando falar para mim e para você essa noite. Mesmo quando você está escravo, mesmo quando você está cativo num problema, numa luta, numa dificuldade, Deus ele usa alguém para te tirar de lá. E pouquinho. Deus ele faz isso, igreja. Qualquer outra pessoa poderia ter comprado José. Qualquer um produtor, porque naquela época existiam muitas pedreiras. Sabe que pedreiras? Os escravos pegavam as marretas e talhadeiras e iam para aquelas pedreiras para tirar blocos de pedras, porque através daqueles blocos de pedras construíam os muros das cidades, as fortalezas. José poderia ter sido vendido para um desses, e ao invés de ir para a casa de Potifar, para dentro do palácio, ele poderia ter ido com a pedreira, ele poderia ter ido pelas lavouras. Ele poderia ter ido para um trabalho mais que exigiria mais do que o corpo físico até da mente. É por isso que eu disse que mesmo quando você está escravo no problema, Deus ele usa pessoas para justamente te trazer água, te dar oxigênio, para você respirar. Mas por quê? Porque ele não reclamou, ele não murmurou. E ele foi para a casa de Potifar. Nós sabemos da história. Sobre José, ele tinha promessa de Deus, que Deus tinha revelado através do sonho. Então ele tinha sobre a vida dele o dom da graça. Deus tinha dado a sabedoria e tinha dado um princípio muito grande para a vida para ele, que era justamente o dom de saber administrar, e o dom justamente de aonde tocar as coisas se multiplicavam, e em benfeitoria onde ele estivesse, em benevolência onde ele estivesse. Então José começou a varrer na casa, a casa ficava limpa, cheirosa. José organizava todas as coisas, e aí Potifar percebeu que aquele rapaz era diferente. Em pouco tempo José estava simplesmente servindo como governante daquele lugar, tipo gerente da casa de Potifar. No período muito curto de escravo, ele passa justamente a coordenar, continuava como escravo, mas tinha alguns privilégios. Ele já estava coordenando e administrando outros, mas ele tinha o dom de saber administrar, ele tinha o dom de saber falar. Por quê? Porque tinha o chamado no coração, tinha promessa no coração, tinha Deus no coração. Se fosse de hoje, tinha Jesus no coração. Aonde ele tocava era prosperado, era abençoado. Ele sabia falar, sabia se portar. A palavra não diz a idade exata, o período que ele ficou e quantos anos ele ficou, mas nós podemos entender que ele estava mais ou menos em torno de 18, 19 anos na casa de Potifar. Porque com 17 os irmãos jogaram no poço.
Se você observar o capítulo 37, começa falando que ele tinha 17 anos. Então nós vamos entrar aí nessa história, vamos conjecturar, vamos dizer que ele estava com 18 a 19 anos. Nós estamos falando do rapaz, igreja. Quantas moças e rapazes nós temos aqui nessa idade? Hoje é diferente, porque a tecnologia realmente ela melhorou muito o conhecimento com relação a tudo isso. Mas naquela época não. José nem era simplesmente estava governando a casa de Potifar, servindo. O que se pedia ele fazia, sem murmurar, sem reclamar. Mas o cão ele não sossega, né? De forma alguma ele sossega, não é, igreja? E às vezes as coisas acontecem sob a permissão de Deus, sabia? Deus até deixa o capetinho tentar mais um pouco. Que isso, pastor? Para ser nessa? Não, é? Medita em Jó. E agora medita nessa passagem de José. José está sendo provado desde o momento onde sofreu rejeição, caiu no poço, foi vendido como escravo, foi vendido para Potifar, servindo, fazendo tudo, cumprindo suas obrigações, fazendo com excelência. Simplesmente a mulher do homem se graça no caboclo, por ele, por José. E parte para cima dele com todas as forças, seduzindo, encantando, e José sai daqui, sai dali. Vocês acham que foi numa primeira investida que aconteceu? Com certeza não. Com certeza essa mulher às vezes ela provocava, mas ele era um homem criado dentro das leis de Deus. Ele é um rapaz criado dentro das leis, dos princípios bíblicos, ao qual ele sabia que ele automaticamente ia ser a pessoa prometida para a vida dele. E sabia que se traísse o padrão, estaria traindo a confiança do padrão e principalmente se prostituindo, fornicando, cometendo o pé. Ele conhecia e ele ficou na dele. Mas nós sabemos a história. A mulher simplesmente preparou uma armadilha e na situação em si, ele ficou o manto dele, quando ela partiu para cima dele, ficou o manto dele no local onde ela tentou agarrá-lo, e não teve como ele se excusar, se livrar da acusação de assédio sexual. E novamente ele sofre um baque, e ele é preso. Ele é preso no cárcere do Palácio Real. Mas prisão é prisão, independente de ser no cárcere do Palácio Real. José é preso injustamente. Novamente uma prova para José. Às vezes você pode estar falando com o Senhor, fala, pai, eu não aguento mais, eu não sei quanta prova, até quantas provas e mais provas eu estou passando. José já estava na quarta, caminhando para a quinta, e você não veio em parte alguma de falar e reclamar, ele murmurar. E José ficou preso no cárcere. E quando ele foi para o cárcere, na prisão, logo quando ele chega no cárcere da prisão, ele se coloca como servo novamente. Pois já que eu estou aqui, minha função é servir, então eu vou fazer isso. E naquele lugar, o chefe da guarda percebe que ele tinha um dos dons, coloca ele para quê? Para administrar aquele cárcere daquela prisão. E José fica preso naquela prisão. Eu vou contar a história. Como servo, servindo na prisão, vendo o sol nascer quadrado, como diz o outro. Com certeza José, quando chegou assim impactado, que quando ele chegou e ficou preso, ele com certeza se sentiu injustiçado, mas ele não reclamou e não murmurou. Mas durante o período que estava na prisão, ele se serviu de útil para fazer algo, para justamente servir naquele lugar. E após ele estar no período lá, chega lá o copeiro-mor e o padeiro-mor. Mor é o que? São chefes. Era o copeiro-chefe do rei e o padeiro-chefe do rei. O copeiro-chefe tinha a função de justamente servir na taça do rei, que somente o copeiro podia pegar e provar do vinho para ver se era de boa qualidade e se não era envenenado, algo nesse sentido, para servir o rei do Egito. O padeiro-chefe era do mesmo jeito, ele só fazia pão e algo nesse sentido, comida gerada de trigo, algo nesse sentido, para o rei, só para servir o rei, porque o padeiro é só para isso. Mas esses dois fizeram algo, o rei ficou com raiva e mandou eles justamente para o cárcere, aonde José estava. E quando chegou lá, fez amizade com José fez amizade com eles. Um belo dia, José viu eles tristes. Mas o que foi que aconteceu? Por que está triste? Não, porque é o seguinte, porque nós estamos incomodados com a situação. Porque se não fosse nós estivéssemos nessa prisão, nós íamos buscar a revelação do sonho que nós tivemos. Mas o que foi que aconteceu?
Não, mas os adivinhos não estão aqui. Mas não, mas pode falar. Fala aí, porque eu conheço alguém que é Deus Todo-Poderoso e Ele pode revelar todos os sonhos. Naquela hora faltou pouco, José falou assim, ó, presta atenção. Deus falou para mim que teria uma promessa onde eu um dia estaria comandando todos os meus irmãos e também estaria comandando toda a minha casa, mas todo o reino. Faltou pouco José falar isso para o padeiro e para o copeiro, mas não falou. Naquele momento José lembrou da promessa que tinha. E quando justamente o copeiro contou o sonho, não vou entrar em detalhes do sonho do padeiro nem do copeiro, porque senão não dá tempo. Quando os dois contou o sonho, José revelou para os dois. Mas para o copeiro, José revelou o sonho e disse para ele: daqui a 3 dias, vou contar só a revelação. Daqui a 3 dias, o Senhor vai acordar, o rei do Egito vai acordar e vai chamar você, e você vai novamente servir o rei, comandando aquilo que você já estava lá. E o padeiro sentiu-se emocionado com aquilo, perguntou da revelação, ele contou o sonho, perguntou da revelação do sonho. Quando José falou: olha, daqui a 3 dias o rei vai preparar uma forca e vai te enforcar. E aconteceu. Só que José falou o seguinte para o copeiro: quando você estiver junto ao rei, não esqueça de mim. E logo após alguns dias isso aconteceu. Logo após os 3 dias a revelação veio realmente à tona. Prova de que aquele homem, quando ele é de Deus, tem comunhão com Deus, e ele busca a revelação de Deus, ele coloca Deus à frente, Deus revela, mas cumpre. E consequentemente ocorreu. E o copeiro esqueceu José. Mas logo em seguida, depois de um determinado tempo, o rei do Egito teve um sonho. O sonho é onde deixou ele extremamente perturbado, onde deixou ele extremamente conturbado com toda a situação, que nenhum dos sábios que se diziam sábios naquele do Egito conseguiria revelar esse sonho. E naquele momento o copeiro lembra de José. E aí o Espírito Santo de Deus manda dizer para você que está na cadeia, preso. Onde você não está? Você está aqui. Vamos conjecturar, entrar na história. Você que está aguardando algo acontecer no Senhor. Você que está aguardando um milagre acontecer no Senhor. Você que está aguardando a promessa acontecer no Senhor. Você que está no lugar que só você sabe a luta e a dor que você está passando. Vai chegar a hora que Deus vai preparar uma situação que aqueles que têm promessa vai ter que cumprir. Porque Deus vai relembrar o teu nome. Deus vai soprar o teu nome nos 4 cantos dessa nação, para que as pessoas saibam que você tem uma promessa. E se você tem uma promessa, essa promessa tem que cumprir. Sonho que Deus te deu. O copeiro lembrou José, falou para o rei: eu conheço alguém que está preso no cárcere, e esse alguém pode revelar esse sonho. Ele é um cristão, ele é um homem de Deus. Manda chamar esse cidadão, que eu não aguento mais sonhar com esse sonho. Quando chama José, o rei chama José e pergunta para José: presta atenção, você consegue revelar? Você tem condição de revelar? Se você não revelar e falar a verdade, eu vou te eliminar na face da terra. Eu não. Presta bem atenção, igreja, olha o que José falou. Presta bem atenção. Na maioria das vezes, principalmente os que têm chamado para fazer obra, os que estão à frente da obra têm que tomar muito cuidado. Porque a situação às vezes nos coloca em determinado ponto aonde os holofotes vêm para nós. Vocês estão me entendendo? Os holofotes vêm. Ele vai agora falar. Mas o holofote não é para nós. O holofote não é para quem está com o microfone. O holofote é para quem? Jesus. É para Jesus. O que José fala nessa hora? Na hora que todos os outros adivinhos não tinham mais, tinham que revelar. O rei tinha mandado matar todo mundo. Ninguém se atrevia a falar que adivinhava alguma coisa. José se colocava falando: eu consigo, eu vim aqui para poder te atender o seu chamado. E quando o rei ameaça ele que se ele não adivinhasse, ele eliminar, ele falou: eu não tenho condição. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus maravilhoso e poderoso, esse sim, esse fez a promessa, e essa promessa arde aqui no meu coração. Esse sonho arde. Eu sinto que esse sonho está para realizar. Eu sinto que esse sonho está para se concretizar. Eu sinto que está perto, está muito perto, está mais perto do que eu penso. José não disse isso, mas é o que o Espírito Santo está dizendo para você que precisa ouvir isso. José disse: eu não, mas o Deus que eu sirvo sim. Esse, o Todo-Poderoso, esse pode revelar. Conta o sonho, rei. Conta o sonho, rei. E o rei conta o sonho para ele. Vou contar só a revelação para diminuir por causa do tempo. Quando o rei conta o sonho para ele, José fala: presta bem atenção, rei.
o sonho que o senhor teve é que vai vir 7 anos de muita bonança, de prosperidade sobre todo o Egito, aonde todos vão ficar surpresos com o que vai vir. Mas também vai vir 7 anos de muita fome, seca e miséria. O rei fica preocupado. Por que o rei fica preocupado? Porque ele era governante de uma nação que comandava todo aquele continente praticamente. E como que ele poderia comandar uma nação que estivesse no estado de miséria? Mas quando José revela o sonho, logo em seguida José diz para ele: mas olha, presta atenção, eu, se eu fosse o senhor, fazia o seguinte: nomeia um homem sábio para poder justamente administrar esses 7 anos de bonança, para que depois resolva os problemas que vierem no futuro. Se você meditar nessa passagem, José, ele não entrega de mão beijada que Deus já tinha revelado para ele que tinha que fazer. Vamos ler? Vai lá para o capítulo 41, versículo 38. Perdão. 29, 41, 29. A revelação de sonho de José. A palavra diz assim: e eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito, e depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, e porque essas coisas indeterminada de Deus, Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó, se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajunte toda a comida desses bons anos que vem, e amontoe trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim será o mantimento para a provisão da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. O porquê que o Espírito Santo Deus revelou agora há pouco que ele não entregou de bandeja o que Deus tinha ministrado no coração dele. Ele orientou o Faraó. Ele sugeriu ao Faraó que levantasse uma pessoa inteligente, um bom administrador. E olha só o que o Faraó faz. 38. E disse Faraó aos seus servos: acharemos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. A pessoa, quando ela tem intimidade com Deus, ela não se coloca em primeiro lugar, mas ela se coloca como ajudadora, como coadjuvante, como servo. Uma pessoa que está ali para poder ajudar no momento que tem que ser, na hora que tem que ser. José simplesmente não tem que falar para o Faraó percebe que ele é o cara, ele é a pessoa que tem que ter. E consequentemente naquele momento José tem uma estratégia já bolada na cabeça dele que Deus já deu. Mas José tinha que esperar um momento que o Faraó reconhecer que o Deus que ele cria é quem estava no comando de todas as coisas. E quando o Faraó percebeu isso, convidou ele para ser o governador dos governadores, para justamente organizar toda essa cúpula para poder administrar todas as coisas. Até então não existia essa dinâmica, essa forma de como administrar aquele local. Mas aí sim Deus deu essa estratégia e o Faraó aceitou. E José assumiu a posição de governador dos governadores. Abaixo do Faraó só ele. O Faraó dá um anel para ele, onde dava toda a autoridade abaixo dele, toda a terra do Egito. E a partir daí ele começou a comandar a igreja. Agora presta bem atenção que o Espírito Santo vai falar para mim e para você neste momento. Deus tem um propósito, te deu um sonho para você ter uma empresa onde vai prosperar por todo esse estado e pelo país.
Deus te deu um sonho e um propósito e promessa onde Ele vai te prosperar financeiramente por toda essa nação. Mas se você observar, José tinha esse propósito de ser o governador dos governadores. Mas José tinha que ter sido e foi capacitado, ao qual ninguém queria ter sido capacitado como ele foi assim capacitado. Foi na prova, foi na luta, foi na dor, foi no sofrimento, foi na solidão, foi na rejeição que ele foi capacitado. Então, se você está passando por essas fases que José está passando, que passou, descanse no Senhor, descanse, porque que Deus tem um sonho, promessa, isso vai acontecer sobre a tua vida. Você não pode de forma alguma esquecer das promessas que Deus te fez. Você não pode de forma alguma esquecer o quanto que Deus tem sobre a tua vida. José teve uma revelação do Senhor de Deus, e ele acreditou na revelação que Deus tinha sobre a vida dele. E nesse momento, onde fala, no meio ele como governador, ele já estava o quê? Capacitado. Deus tem um propósito para você ser o presidente, o CEO da sua empresa. E você hoje é um vendedor, é um representante comercial. Mas Deus falou que tem um propósito para você ser o CEO, o presidente. CEO é um bonito, né? É o presidente, que vai comandar tudo. Porque essa empresa não é familiar, né? Você é o representante, mas como eu vou chegar lá? Etapa por etapa. É você estudando, é você buscando, é você automaticamente cumprindo, é você se esforçando, e aí vem a promoção, porque Deus está no negócio. Quando Deus está no negócio, Ele vai te capacitando justamente no fogo. Quando Deus está no negócio, Ele vai te capacitando na aprovação mesmo, é naquilo que você está doendo, que o corpo está doendo. Você não está aguentando mais, está querendo desistir, está querendo pular do casamento, está querendo sair da chamada, está querendo sair do propósito. A história de José mostra para mim e para você que não tem como, presta bem atenção, Deus pegar um rapaz de 17 anos e colocar ele como governador. Não, precisa ser capacitado. E o principal que José foi capacitado é na personalidade, no caráter. Foi nisso que José foi capacitado. E ele simplesmente passou em todas as provas. Tinha prova, ele fazia a prova, está aprovado. 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 A última foi a humilhação de ter sido preso, acusado injustamente de assediar a mulher do teu patrão. Como que José assume todo o comando do Egito se ele não tinha essa certeza? Mas que fez justamente ele assumir foi porque ele passou por todas essas provas e consequentemente Deus foi testificando e confirmando aquilo que tinha sobre a vida dele, e no momento certo, na certa, ele assumiu o comando, descansado no Senhor, tranquilo no Senhor, na certeza que Deus iria orientar da melhor forma. Deus já usa ele para orientar como que deveria ser feito, nomear vários governadores, dividir o Egito em partes menores, para ficar mais fácil justamente a construção dos celeiros. Esse foi o segredo, esse foi o ponto gato de José. José dividiu o Egito em vários setores, aonde justamente nesses setores ele construiu depósitos para guardar a plantação daquele local. Porque se ele construísse um celeiro grandão, igual era a cultura dos engenheiros daquela época, que eles gostavam de obras muito faraônicas, né? Olha o produto de faraônica, obras enormes. Se ele fosse na cabeça daqueles que tivessem da terra, ele não conseguiria guardar. Sabe por quê? Não teria como transportar, a logística não daria para levar. Pesquisa a região do Egito. Eu pesquisei, eu entrei. É montanha, é serra, é deserto, tudo que poderia. Então ele dividiu em setores, tipo esse piso aqui. Colocou o governador em cada local, onde tinha as condições, e lá construiu um celeiro, e construiu um celeiro muito maior, que foi justamente onde o faraó estava, e colocou governadores para administrar o receber desse celeiro. Deus, quando Ele dá sabedoria, Deus, quando Ele capacita por completo. Ele não faz algo de meia boca, não.
Não é com essa coluna daí, o povo de ter feito ela perfeitinha, bonitinha, só passar massa e ficar. Não, Deus quando Ele faz perfeito, igreja. Ele não deixa lacuna, Ele não deixa brecha, Ele não deixa situação para o outro reclamar, ou principalmente para o adversário entrar e fazer a bagunça dele. Não deixa, não deixa. Então se a promessa, se o sonho que Deus te deu está demorando de ser realizado, descanse no Senhor, aguarde no Senhor, porque é Deus que está te capacitando, igreja. É Deus que está te capacitando para uma grande obra, para um grande chamado, para um grande propósito, para ser um grande empresário, para ser uma grande mãe de família, para ser um grande pai de família. Pastor, eu só quero que Deus trate com a minha vida pessoal. Eu só preciso ser curada na minha alma. Vocês acham que José não passou por um problema de cura interior? Na alma, claro. Rejeitado, abandonado, largado. Eu não vou entrar nesse detalhe hoje. Mas justamente depois, quando ele encontra com os irmãos, com o pai, Deus trabalha na emoção dele. Só quero tratar até o ponto que ele foi nomeado como governador. Deus mostra na história de José para mim e para você essa noite, que nós possamos entender e descansar no Senhor e entender que quando Deus Ele te dá um sonho, esse sonho vai realizar. Agora você precisa entender, se o sonho é de Deus, você é seu. Por isso que no começo você fez a pergunta para o teu irmão: você tem sonho? E depois você fez a pergunta para o irmão: Deus tem sonho para você? O Espírito Santo de Deus já fez isso aí com a seguinte intenção, para que no final, agora do culto, nós pudéssemos entender. O sonho que você tem é de Deus ou é seu? Olha para mim, presta atenção. O sonho que você tem é seu ou é de Deus? Por quê, pastor? Porque o sonho que Deus te deu, se ele for seu, você pode até conquistar ele com Deus, mas vai demorar às vezes o tempo e a hora que Deus preparar esse sonho para você. Pastor, eu tenho um sonho de ser um grande empresário, de ter uma grande empresa dentro de Várzea Grande, mas o sonho de Deus para você é que você seja um pastor. Não ser pastor é ruim, é ótimo. O sonho que Deus tem para você é ser missionária, né, pastor? O sonho que Deus tem para você é que você seja levita e você não se colocar na posição para louvar o Senhor. Não, eu quero trabalhar só na área comercial, ganhar meu dinheiro, quero saber fazer obra. Ah, não subir para louvar lá de jeito nenhum. Esse povo que sai tal dia, tal dia, tal dia. Qual que é o sonho de Deus? O que você precisa buscar em Deus, e aí Deus vai falar contigo, não vai falar com o pastor. Às vezes até fala. É qual o sonho que Deus tem para você? Porque o sonho que Deus tem para você, irmão, vai acontecer, não tem boca. Pode vir a tempestade que vier, pode vir a luta que vier, o sonho vai se realizar. Qual a promessa? Qual que é o sonho que Deus te deu? Porque senão é Deus querendo que você vá para a direita, você vai para a esquerda. Deus querendo que você vá reto, você vai para a direita. E aí, em que hora você vai encontrar com Deus? Porque a palavra diz que quando eu e você aceitou o Senhor Jesus, nós nos tornamos filhos, cordeiros e filhos de Deus. Consequentemente, nós estamos sob o direcionamento de Deus, nós estamos sob a vontade de Deus, nós estamos sob o comando de Deus, nós estamos aqui aguardando que Deus nos direciona. Mas se eu tenho um sonho de ser algo que não é da vontade de Deus, o que vai acontecer? Sofrimento, luta, agonia, angústia, que nunca passa, que não para, que não acaba. É diferente da provação, igual José provou. José foi provado em várias situações, mas Deus tinha um sonho. E se você pegar dos 17 aos 30 anos, quando ele foi nomeado governador, não é muito tempo. Não é muito tempo. Foi nomeado justamente na idade onde tinha condições de aguentar a pressão que tinha naquele lugar. Pressão principalmente quando veio 7 anos. Presta atenção, olha para mim. Pressão principalmente quando veio 7 anos de miséria, de fome, de desespero. A palavra diz que em todo o Egito haveria fome, mas os irmãos dele e o povo de Israel teve que vir no Egito pedir comida. Então significa que em toda aquela região a coisa ficou feia. Deus preparou José para aguentar essa pressão. O faraó nunca se preocupou com nada, só vivia comendo do bom e melhor.
O que Deus está falando para mim e para você essa noite? Presta atenção. Se você não conseguiu captar nada da pregação, ou só 50%, pega isso aqui que Deus vai falar para você. Você precisa saber qual é o sonho de Deus para a sua vida. Pessoal, familiar, que entra no relacionamento, profissional, ministerial. Porque se a vontade de Deus for diferente com o que você tem, que se o sonho de Deus for diferente com o sonho que você tem, você vai simplesmente entrar no estágio do sonho ao qual é impossível de se realizar, que é uma qualidade de sonho, que é também uma explicação para sonho. Tem muita gente que fala assim, está sonhando aí, viajando na maionese. Por quê? Porque a pessoa está sonhando algo que não vai acontecer. Nós tínhamos uma menina que morava conosco, eu estou encerrando. Ah, não, eu estou bem com você, Fábio, você Cristiane. Porque assim, eu vou casar com, como é que é o nome do rapaz? É um loiro famoso aqui. Quem? Hã? David. É isso aí. É esse famoso aí. Eu não estou escutando. Era um rapaz famoso, esse cantorzinho aí. Da Xuxa. Famoso rapazinho. É porque as meninas conviveu com ela. Hoje é mulher de Deus. E aí, vou morar no Rio de Janeiro, na beira da praia e tal. Eu falei, minha filha, vai estudar. Estuda, presta vestibular, todo o processo. Vai conversar com ela hoje. O sonho. Existem sonhos que ele não tem como, tem lógica. Você precisa entender qual que é a vontade de Deus dentro do sonho que Deus tem para você. Porque aí Deus vai te dar a condição de você aguentar a prova, aguentar a capacitação. Porque senão você não aguenta. Senão corre o risco de você sair da presença do Senhor. Senão corre o risco de você se afastar, desanimar. Agora presta bem atenção. Você tem que estar preparado. Principalmente quem tem chamado para fazer a obra. Existe um preço. Não é por lado negativo que a gente fala isso, mas existe algo que Deus cobra mais daqueles que se predispõem a fazer a obra do Senhor. Muito mais. É diferente. Porque você vai ter que viver isso aqui, ó. Isso aqui, a todo momento ele choca com o que tem aqui. Carne. Com o que nós aprendemos ao longo dos anos. Que era certo e a palavra fala que está errado. E aí nós temos que viver segundo isso aqui. E aí é o que Deus tem como propósito e objetivo. Mas se Deus tem, quem sabe do teu futuro e aonde você vai chegar, é Ele, é Deus. Então Ele vai dar condição. Grava isso, igreja. O Espírito Santo de Deus está sendo incisivo, persistente. E conclamar a igreja para entender. Descubra quais são os sonhos de Deus para você. Porque José, ele passou por tudo isso, mas ele, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou. Com certeza ele louvava a todo momento. Com certeza ele glorificava o Senhor a todo momento. Com certeza ele estava na graça do Senhor a todo momento. Estava lá passando sempre naquela prisão, mas ele glorificava. Estava lá dentro, quando ele caiu dentro daquela gruta, dentro daquele poço. Ele falou, não, estou tranquilo, alguém me tira daqui. Você precisa ter certeza que Deus tem para você, amém? Glória a Deus. E essa noite, o Espírito Santo de Deus vai tocar na sua vida e vai ministrar quando nós formos louvar, para que você saiba que Deus tem um sonho sobre a tua vida, uma promessa, e a principal dela, que é para todos nós, é salvação. Salvação. As demais coisas, igreja, serão acrescentadas. E se você se colocar no propósito que Deus tem sobre a tua vida, o sonho vai se concretizar como concretizou sobre a vida de José. José recebeu o anel de autoridade sobre aquela terra e executou tudo aquilo que Deus orientou ele como deveria ser. E lá na frente teve a reconciliação familiar. Lá na frente teve a restauração por completo de José. Eu não vou entrar no detalhe, amém? Convido a igreja a ficar de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor.
E durante a ministração do louvor, Deus vai falar com vocês. Deus vai começar a abrir em vocês o discernimento para que vocês entendam e saibam quais são os sonhos que Deus tem para a sua vida, em todas as áreas. Deus vai simplesmente colocar no local espiritual e você vai conseguir pegar o caminho certo. Pode ser que esse caminho ele vai fazer umas curvas, os altos e baixos, vai ter montanhas de cinta, vai ter planícies, vai ter chuva, vai ter calor, mas Deus vai te dar o caminho correto, o caminho para a restauração, o caminho para a cura, o caminho para as bênçãos e promessas sobre a sua vida financeira. Deus vai te dar o caminho, Deus vai te dar o direcionamento dos sonhos, amém? Vamos adorar o Senhor e Deus vai falar com vocês. Deus tem sonhos pra você, sonhos tão reais. Sonho um reino pra Davi, camponês ele não foi mais. Corações de ovelha também sonhava os sonhos que Deus desejava. Foi assim com José, no fundo do poço ele saiu. E com coragem sonhou em ser governador. Mas o sonho não pode acabar. Esse sonho Deus te fez sonhar. Se é temporal, nem a fé você vai resistir. Pode o vento mais forte soprar e a chuva impetuosa também pode cair. Sua casa não vai desabar, que as promessas de Deus pra você vão cumprir. Foi assim com José, o fundo do poço ele saiu. Um moço simples e com coragem sonhou em ser governador. Mas o sonho não pode acabar. Esse sonho Deus te fez sonhar. E se vier temporal contra ti, tenha fé, você vai resistir. Pode o vento mais forte soprar e a chuva impetuosa também pode cair. Sua casa não vai desabar, que as promessas de Deus
coloque lá no teu coração. Sabe que o Espírito Santo ministrou que tem pessoas aqui que não conseguem mais sonhar. As lutas vieram tanto, as dificuldades, os problemas. Talvez você chegou no fundo do poço, de lá Deus te tirou. Não sei em que situação que estado você está. Mas eu quero dizer para você que hoje o Deus que restaura sonhos, Ele está aqui. E Deus quer restaurar o teu sonho. Às vezes você foi tão ferido nessa caminhada, as coisas deram tão errado, e você fala: Deus, eu não consigo mais sonhar. Talvez seu coração até se fechou para os sonhos que Deus tem para você. Ou talvez você mesmo não tem mais nem sonho. Você olha para você e fala: Deus, eu não sei mais o que sonhar, que sonho eu vou ter, que esperança eu tenho. Porque as dificuldades foram tantas. E hoje Deus está restaurando você. O sonho que Ele deu para você, Ele está restaurando hoje. Então você vai visualizar e o Espírito Santo vai mostrar para você com os olhos da fé o sonho que Ele deu. E Ele está aqui essa noite dizendo: filha, volte a sonhar. Filho, volte a sonhar. Não perca a fé, não perca a esperança. Volte a sonhar naquilo que Deus deu para você, nas promessas que Deus te entregou, nos sonhos que Deus sonhou para você. Não desfaleça teu coração, porque quem cuida de ti é o Senhor. E nessa caminhada Deus está contigo. E para até chegar a realizar esse sonho, Deus está contigo. Ele está cuidando todos os dias de você. E Ele está aqui essa noite para restaurar os teus sonhos. Ele cuida de ti. Coloque nas mãos dele. Então nós vamos louvar esse louvor. E você sinta o toque do Espírito Santo. Sinta o que Ele vai mostrar para você. Se você se cansou, Ele está aqui para renovar. Se você não quer mais sonho, Ele está aqui para dizer: meus sonhos não acabaram para você. Amém? Deixa Deus ministrar no teu coração, porque Ele cuida de ti. Mais em mim, quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento
você essa noite. Eu não sei se você está entendendo o que Deus tem para você. Deus começou falando que Deus tem um sonho para ti, e você precisa ter certeza desse sonho. Deus disse que tem um propósito na tua vida, e você precisa saber desse propósito. Deus falou através da palavra, que através da vida de José, no tempo certo, na hora certa, Deus colocou ele como governador. E agora Deus está ministrando através desse louvor, dizendo que Ele cuida de ti. Mesmo você sofrendo, mesmo você angustiado, mesmo você não tendo vindo saída sobre a tua vida, Deus está dizendo que cuida de ti. Presta atenção que Deus está falando com você através desse louvor, igreja. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. E sinta Ele falar contigo, porque Ele cuida de você, Ele cuida dos teus, Ele cuida da tua casa, Ele cuida da tua família. Ele está aqui porque Ele cuida, Ele cuida. Olha só o que Deus vai falar, olha só o que Deus vai continuar falando contigo. Olha só o que Deus vai falar. Quando você sente medo do teu lado, eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Ele sente. Nunca se esqueça que no mar eu posso acalmar. E ele acalma. E eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Está mais perto que você pensa. Esse tempo é necessário para te amadurecer. Mas depois tem novidade pra você. Vitória! Agora mandou emoção, é muito maior. É muito maior, ele é melhor. Deus te conhece. Recebe. Recebe o abraço do Senhor nesse momento. Descansa no Senhor, igreja. Faz a mão em posição de receber, igreja. Faz a mão em posição de receber. A parte de Deus ministra. A parte de Deus ministra, filha. Mais uma vez, igreja, presta atenção, Deus. Alguns vão começar a receber, a mão vai pesar mesmo. A mão vai pesar porque é milagre. É milagre, é um sonho sendo realizado. É um sonho sendo entregue. É as promessas sendo entregue. É a restauração do casamento. É os filhos que Deus está tirando. Presta atenção, irmã Elisângela. Segura aí que Deus vai pegar o seu corpinho. Recebe aí, Deus está entregando milagres, igreja. Deus está entregando milagres essa noite. Recebe, recebe. Vamos lá. Quando você sente medo do teu lado, eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar. E eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para te amadurecer. Vai receber, igreja. Tem novidade pra você. Vai receber. Porque ele cuida.
presença. Olha ela vive tua presença. Porque Deus cuida de ti. Porque Deus cuida de ti. Porque Deus é como José. A prova tem sido grande. A luta tem sido grande. Mas Deus está entregando milagre hoje. Deus está entregando milagre hoje. Porque Ele está entregando os sonhos estão sendo realizados. Os sonhos estão sendo realizados. Os sonhos de conversão de nação. Conversões de nações. Mais vida para Jesus. Mais vida para Jesus. Mais vida. Almas e mais almas. Almas e mais almas. Almas e mais almas. Almas e mais almas. Olha só, pastor. Olha só, pastor. Almas, 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 almas. Quem te chamava evangelista? Quem te chamava evangelista? Quem te chamava evangelista? Quem te chamava missionário? Mas enfim, olha as almas. Olha as almas chegando. Olha as vidas chegando. Olha a conversão. Olha a conversão. Olha as pessoas chegando Jesus. Olha as pessoas chegando fé. Olha só. Olha a bênção. Milagre, 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 milagre. Poxa, eu cuido de ti, eu cuido de ti, eu cuido de ti. É o Senhor dizendo que cuida de você, é o Senhor dizendo que cuida da sua família, é o Senhor dizendo que cuida da sua casa, é o Senhor dizendo que cuida dos teus filhos. Não se preocupe com a vida financeira, não se preocupe se Deus está providenciando. Deus está realizando milagre, milagre financeiro, igreja, milagre financeiro. Eu cuido de ti, eu cuido de te conhecer. Eu sei que não, aleluia.